A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos, amados irmãos e irmãs, lição de número 12. Nós estamos aqui na penúltima lição, já estamos bem no finalzinho desse trimestre. Nós vamos falar hoje sobre o amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. O texto está aqui em Lucas, capítulo 10, 25 ao 28, que diz assim: E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Nós temos aqui nesse texto, de um texto bastante conhecido, na verdade, como se fosse o grande resumo da lei de Deus, né? Os 4 primeiros mandamentos falam da nossa relação com Deus, de como a gente enxerga Deus, como a gente ama a Deus, como a gente se relaciona com o eterno, e do mandamento 5º ao 10º, a nossa relação com o próximo, como que a gente se relaciona com o outro, com as coisas do outro, com a mulher do outro, com os bens do outro, como que a gente ama a nossa esposa, o próximo, a gente não mata, a gente não rouba, mas tudo isso baseado no grande mandamento do amor. E é sobre isso que a lição vai trazer especificamente aqui. A introdução diz: Quando os fariseus interrogam o mestre sobre qual o grande mandamento, Jesus respondeu: Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é o grande primeiro mandamento. E o segundo mandamento, amar ao próximo. Tópico primeiro, o primeiro e grande mandamento. Os 10 mandamentos revelam um atributo poderoso, o amor de Deus. Jesus, no Novo Testamento, resumiu os 10 mandamentos em apenas 2, amar a Deus e ao próximo. E aí, por falar em atributo de Deus, a gente não precisa conhecer todos os atributos de Deus. Mas daqui a pouco a gente vai ter uma tabelinha aqui que fala um pouquinho sobre isso. Mas o importante é que a gente saiba que atributo é a qualidade de alguém. Então, atributos de Deus são qualificações, digamos assim, para o nosso entendimento. É como se fossem qualificações que Deus tem, e tem algumas qualificações dessa que somente Ele tem. Existem outras que Ele tem e decidiu, quando Ele cria os homens, Ele decide então impregnar nos homens essas qualidades também, digamos assim. Por exemplo, uma qualidade que Deus tem, que somente Ele tem, a gente chama isso de atributo incomunicável de Deus, que é onisciência. Então, você ter ciência e consciência de tudo o que acontece em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os tempos, somente Deus tem essa capacidade. Mas, por exemplo, amar Deus, ele tem um atributo, Deus é amor. Deus, ele é o próprio amor, a essência do amor está em Deus. Mas quando ele cria os homens, ele cria os homens com esse atributo também, com a capacidade de amar. 1.1 diz assim: Deus é amor. O amor não é apenas um dos atributos de Deus, é a sua própria essência e natureza. Então, é um atributo que Deus tem, mas ele decide também comunicar esse atributo com os homens, é aquilo que a gente chama de atributos comunicáveis de Deus. Ou seja, que Deus, ao fazer os homens, ele também permite aos homens ter essas qualidades, digamos assim. O amor divino é totalmente diferente do humano, uma vez é incondicional, imutável e perfeito. Daí tem uma pequena tabelinha aqui que nós trouxemos nesses slides que diz assim, quando estamos falando de amor, estamos falando de um atributo de Deus. E aí essa setinha aponta aqui para o amor, para o atributo comunicável ou atributos morais. São atributos que Deus compartilha com o ser humano. E aí nessa coluna aqui, sabedoria. Então nós temos sabedoria? Temos. Justiça, nós podemos aplicar a justiça?
Podemos sim. Bondade, nós temos sim essa condição de bondade? Temos. Misericórdia? Temos. Amor, beleza. Fidelidade? Temos. Mas também desse outro lado da tabela, nós temos aqui os atributos incomunicáveis de Deus. Ou somente Deus possui essas qualificações, que é a seidade, onipotência, eternidade, onisciência, onipresença, imutabilidade, dentre outras, que a gente não vai citar aqui porque o propósito da lição não é esse. É só mostrar que dentro dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, nós temos os atributos comunicáveis, o amor como um deles, e Deus, então, ele tem essa essência do amor, Deus é amor, mas ele comunica, ele também partilhou esse dom com os homens, ou essa qualidade com os homens, para que os homens pudessem também amar o seu próximo, tá? E aí nós continuamos aqui com a leitura dizendo, ainda que o amor do homem para com Deus oscile, o amor de Deus não sofrerá alteração alguma, porque é da natureza dele amar. Ou seja, nós, embora tenhamos esse atributo, nós, por termos uma natureza caída, animal e diabólica, o nosso amor, ele sofre alterações, ele pode sofrer variações, a gente pode amar uma pessoa de uma forma e, de repente, por algum motivo, não amar a outra de uma forma também que a gente deveria, digamos assim. Nós temos essas oscilações, mas Deus não tem. Da mesma forma que ele trata uma pessoa, ele trata todas com amor. Só que a diferença é que Deus vai, do jeito que ele ama, ele também aplica justiça. Do jeito que Deus aplica misericórdia e bondade, ele também aplica também os seus outros atributos. Então, por isso que Deus não sofre variação. Já nós, por sermos mutáveis, sermos homens caídos, muitas das vezes precisamos nos policiar nisso daí para a gente não amar uma pessoa excessivamente por, por vontade e outra pessoa a gente regrar o nosso amor, digamos assim, suprimir o nosso amor em relação a outra pessoa. O objetivo desse mandamento é dizer justamente isso. Ou a gente ama ou a gente não ama. Ou a gente está, de fato, cumprindo o mandamento ou a gente está descumprindo o mandamento. A partir dessa verdade, a Bíblia declara que é impossível alguém conhecer a Deus e não amar. Nós, como filhos de um Deus que ama, também devemos ser conhecidos por amarmos uns aos outros. 1.2, o amor que Deus exige de nós. A qualidade do amor que Deus estabelece a todos quanto creem em Cristo é um amor devotado. Quem ama a Deus promove seu reino e vive em prol de sua honra e de seus padrões de justiça. O amor de Deus abrange um vínculo pessoal de fidelidade e lealdade a Ele. E é interessante, né, que esse mandamento, um está atrelado ao outro. A gente ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a garra, com toda a devoção, e ao próximo, Então, ou seja, um mandamento está conectado ao outro. Porque é muito fácil a gente, num culto litúrgico, levantar as mãos para o céu e dizer, Deus, como eu te amo. Como eu amo o Senhor. Mas como que nós vamos demonstrar o amor a Deus? Em primeiro lugar, obedecendo os seus mandamentos, as suas leis, os seus decretos, obedecendo as lideranças estabelecidas. Como alguém diz que ama a Deus e não obedece lideranças que Deus estabeleceu. Eu obedeço só a Deus, não obedeço aos homens. Tá meio complicado essas colocações que nós temos visto nos nossos dias. Tem pessoas que dizem assim, ó, eu só posso amar a Deus porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso. Os homens são cheios de falhas. Não, se você ama a Deus, deve amar também o seu próximo, porque Deus nos ama mesmo com falhas. Então, se Deus nos ama mesmo com falhas, nós devemos, assim como amamos a Deus, amar os nossos irmãos mesmo com as falhas que nós temos. 1.3, amando de todo o coração. Qual é a qualidade que melhor nos define como servos de Deus? O amor. Ele indica de quem somos discípulos.
Quando amamos ao Senhor, a obediência deixa de ser uma carga e se torna um desejo ardente em agradá-lo. Então é por isso que está conectado. Se eu amo a Deus, automaticamente, se eu amo a Deus de todo o coração, eu não terei dificuldade de amar ao meu semelhante. À medida que nosso amor pelo Salvador se faz mais profundo, nossa mente e coração se purificam. Ao experimentarmos esta mudança, já não temos disposição para obras más, mas fazemos o bem continuamente. É o que o apóstolo, acredito que Tiago fala sobre isso, né? Que a gente, uma vez que diz que ama a Deus, a gente tem que demonstrar através de obras este amor e essa fé e essa devoção a Deus. Não há como eu dizer que amo a Deus e não obedecer a Deus. Não tem como eu obedecer a Deus e não fazer aquilo que Deus ordenou que eu fizesse. E uma das ordenanças do Senhor, ele diz: vocês serão meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então eu posso bater no peito e vestir até camisetas e levantar bandeiras dizendo que amo a Deus, mas se eu não amar o meu próximo, eu tornei-me mentiroso. A minha religião é vã, inútil e pode ser descartada. Tópico de número 2, o segundo mandamento. O duplo mandamento do amor nos chama não somente para a direção vertical, amar a Deus, se estende também na direção horizontal, amar ao próximo. É até o desenho da cruz, né, como mostra nesse slide. Esta haste da cruz, ela verticalmente, esse poste vertical, aponta para a nossa relação com Deus, né? Faz uma referência aos 4 primeiros mandamentos, como nós amamos a Deus, como nós devotamos a nossa vida a Deus. Mas a cruz não é só feita só por essa arte vertical, ela também tem a arte horizontal, e essa arte horizontal compreende os demais mandamentos, do 5 ao 10. É a nossa forma de nos relacionar com o próximo. 2.1, o amor ao próximo. Ao nascer de novo, cumprimos o primeiro mandamento, amar a Deus. E devemos cumprir também o segundo, amar ao próximo. Amar ao próximo, como cumprimento da lei, é destacado várias vezes em todo o Novo Testamento. Amar ao próximo. O apóstolo João escreveu sobre a conexão que existe entre amar a Deus e ao próximo. Biblicamente, nosso relacionamento com Deus deve refletir em nosso relacionamento com o próximo. Já falamos sobre isso aqui também. 2.2, amando como ele amou. A Bíblia nos encoraja a amar nosso próximo da mesma forma que Cristo nos amou. A grande pergunta é, será que realmente estaríamos dispostos a cumprir com essa forma de amor? E aí é onde a gente entra, irmãos, em um monte de conflitos dentro da igreja, né? Porque aparentemente, irmãos, e eu só estou falando aqui como um pastor de igreja, e eu sei que eu estou falando, a gente às vezes se decepciona tanto com as pessoas, irmãos. A gente às vezes a gente se chateia tanto com pessoas, porque pessoas falham, pessoas erram, tropeçam, eu erro, eu tropeço, a gente está sempre errando, buscando ajustar, consertar, mas nem sempre a gente vai acertar. Então, a dificuldade que a gente temos de exercitar nessa nossa devoção a Deus, comunicando este amor a Deus, distribuindo ele, amando os nossos irmãos, é difícil. Mas se nós não fizermos a nossa devoção, irmão, ela não tem como ter sido uma devoção válida. A gente ama a Deus, levanta as mãos no templo, adora ao Senhor, mas ao mesmo tempo não consegue se relacionar com pessoas a qual Deus ama e se entregou para salvá-las. Seria uma fé incoerente, por isso que o apóstolo deixou registrado que se nós dizemos que amamos a Deus, devemos também amar ao nosso irmão. A Escritura nos afirma que, como filhos de Deus, temos que agir como ele agiu e não há outro modo a não ser com um amor sacrificial. Devemos amar ao nosso próximo conforme nos ensina a parábola do bom samaritano. E essa parábola do bom samaritano, que está em Lucas, capítulo de número 10, ela traz exatamente isso que nós estamos falando aqui.
O resumo dessa lição é a parábola do samaritano. O sacerdote e o levita vieram de uma grande devoção a Deus, fizeram um culto a Deus, sacrifícios a Deus, adoraram a Deus no templo e eles então estavam voltando para suas casas. No meio desse caminho, eles encontram um homem quase morto por causa de um assalto. Ele estava na beira do caminho. Esses homens que alguns minutos atrás fizeram uma grande devoção a Deus, adoraram, bendizeram o nome do Senhor, ofereceram sacrifícios a Deus, no retorno para sua casa, não conseguiram amar aquele homem que estava moribundo, jogado ali pelo caminho. E assim caminha a maioria das nossas igrejas, a maioria dos crentes vivem uma devoção a Deus, vivem uma vida religiosa muito boa, exemplar, né? Muitas pessoas vão aos templos, mas na prática a gente não vê isso acontecendo. Pessoas usando as redes sociais para amaldiçoar outras pessoas. Por mais que sejam inimigas, talvez ideologicamente, não são pessoas que talvez não comungam da mesma fé que a gente, talvez nós tenhamos opiniões diferentes, mas eu como cristão jamais eu poderia usar as minhas redes sociais ou as minhas plataformas digitais para amaldiçoar as pessoas, para espraguejar as pessoas, para difamar as pessoas. E a gente tem visto muito isso. Pessoas que passam horas adorando a Deus em um culto e na segunda-feira abrem as plataformas digitais e começam a destilar ódio por aqui. Jamais nós podemos dizer que amamos a Deus dessa forma. 2.3, amando como a nós mesmos. Um crente que ama a si mesmo sempre estará preocupado com a sua vida espiritual. Sempre procurará conhecer mais acerca de Deus, permitindo ao Espírito Santo que molde o seu caráter e que desenvolva seu fruto em sua vida. Jesus ordena que amemos ao próximo como amamos a nós mesmos. Devemos estar preocupados com o bem-estar de nosso próximo e conduzi-lo à verdade da palavra de Deus. Eu sofri um acidente há um tempo atrás e isso me faz fazer uma conexão com esse mandamento de amar como nós mesmos, né? Eu sofri um acidente de moto, caí no chão e ali fiquei aguardando socorro, né? Fizemos a ligação para o bombeiro e pensa numa angústia, quem está esperando o atendimento, a gente quer que o bombeiro chegue logo, sabe, para atender a gente ali e nos socorrer nas nossas necessidades. E da mesma forma que a gente quer essa ajuda, que a gente quer, sabe, que aquele socorro chegue logo, assim somos nós também quando nós estamos necessitados de qualquer coisa, seja de um acidente, seja de uma necessidade, de um trabalho, de uma moradia. Nós queremos sempre para nós, não é assim? Nós queremos o melhor para nós, a melhor casa, o melhor carro, o melhor trabalho, a melhor posição. Mas do jeito que a gente quer para nós, o texto nos ensina que a gente deve querer isso também, desejar isso para o nosso irmão, para o nosso próximo. Assim como eu desejei que aquela ambulância chegasse logo, aquele socorro chegasse logo, também nós devemos desejar também ao nosso próximo que o socorro chegue logo. E às vezes esse veículo para que esse socorro chegue na vida do outro será a minha vida, será a sua vida. Talvez o socorro não tenha chegado, porque embora nós estejamos lotando os templos no domingo, a nossa segunda-feira não muda. Embora nós estejamos com catedrais cheias de pessoas adorando a Deus, a segunda-feira é uma verdadeira selva, é um verdadeiro disputar de lugares, disputar de posições, pessoas uma derrubando a outra. E a gente percebe que estatisticamente nós temos mais de 90% da população brasileira se diz cristã, ou evangélica, ou católica, ou espírita, ou outras religiões de cunho cristão.
Mas embora a estatística diga que 90% ou mais da população é cristã, nós percebemos que o nosso país é um país corrupto. A nossa sociedade é uma sociedade corrompida. Ou seja, a nossa devoção a Deus é uma devoção mentirosa. A gente adora a Deus, mas nas segundas, nas terças, nas quartas, nas quintas, nas sextas-feiras da vida, a gente se esquece completamente de quem nós somos e aí a gente desobedece ou deixa de amar a Deus quando a gente não consegue amar o nosso próximo, como amamos a nós mesmos, né? Tópico de número 3, o amor com toda a intensidade. Ambos os mandamentos são necessários, pois quando levamos as cargas uns dos outros, cumprimos a lei de Cristo. O amor está presente em todos os mandamentos da jornada de um verdadeiro discípulo de Cristo. 3.1 Amando a Deus de todo o coração. Não podemos amar alguém que não conhecemos, portanto, conhecer a Deus deve ser nossa primeira prioridade. Devemos estudar a palavra de Deus, orar, obedecer, honrar a Deus em todas as coisas e compartilhar Jesus Cristo com os outros. 3.2 Amar como Ele nos amou. Jesus Cristo ordena que a qualidade de nosso amor para com nossos semelhantes alcance a mesma intensidade do amor com o qual Ele nos ama. Jamais poderemos amar como Cristo amou se não seguirmos seus exemplos e deixarmos de cumprir o que disse em sua palavra. Jesus é o maior exemplo, né, de como se ama. Como que a gente ama a Deus e demonstra o amor a Deus, amando o próximo? Como que a gente demonstra que ama ao próximo? Através de obras, irmãos. Não tem como eu dizer que amo o meu vizinho, que amo a minha igreja, se as minhas obras me condenam, se aquilo que eu faço não condiz com aquilo que eu estou dizendo. É tão constrangedor. Sabe por que a gente não gosta, irmão? No momento do culto, de quando alguém fala assim, ó, dá um tapinha no seu irmão, diga assim, eu te amo. Por que a gente não gosta disso, irmão? Porque na maioria das vezes a pessoa está falando de boca para fora, a gente sabe que ela não queria falar aquilo. A gente sabe que as pessoas não queriam pronunciar essas palavras, olhar para o irmão que está do seu lado, diga te amo, olha para o outro lado e diga eu te amo. A gente não quer essas coisas, irmão. A gente quer fechar o olho e dizer que ama a Deus. Para nós isso já bastaria, mas o texto sagrado disse que se a gente amar a Deus, devemos também amar o nosso próximo. E como nós vamos amar o nosso próximo? Temos que ter obras, irmãos. É impossível a gente dizer assim, ó, eu amo tanto essa igreja, eu amo tanto estar aqui com os irmãos. Aí ele diz que ama a Deus, que ama a igreja, que ama os irmãos. Mas você pede ele para fazer uma coisa, ele não faz. Você pede ele para fazer uma coisa, ele não faz. Você pede uma contribuição, ele não contribui. Ele vem na igreja uma vez por mês, no culto de Santa Ceia. Ele não se preocupa como que está os irmãos, como que está a igreja, como que está nada. Mas no dia que ele aparece lá, como eu amo essa igreja. Aí a gente canta aquelas músicas, somos corpos, e assim bem ajustados, aí chora, e aquela emoção, aquela alegria. E aí a chuva torrencial está caindo lá fora, uma chuva terrível, o culto está acabando, o pastor vai dar a bênção apostólica. Quando o pastor diz amém, está encerrado o culto, ele dá no pé, pega o carro dele, perna para quem te quer, não quer nem saber se tem gente que precisa de carona, se tem gente que vai se molhar na chuva, se tem gente que está passando qualquer problema. Ele está preocupado com os BO dele, com os problemas dele. E ele, dá com o pé. E aí a gente que é pastor, a gente sofre demais, que às vezes você precisava de uma carona para uma pessoa levar uma outra, que já é a rota da casa dele. Mas enquanto ele estava lá dizendo, somos corpos, e assim bem ajustados, as lágrimas caíam. Mas assim que o pastor diz, amém, ele deu no pé e esquece esse negócio de somos corpos, agora é cada um por si, que eu tenho que resolver minha vida, dá licença que eu tenho mais o que fazer.
Irmãos, pelo amor de Deus, vamos melhorar esse negócio. Então, você que é professor, use essa lição, irmão, para falar essas coisas. Se você que é professor não falar essas coisas, quem vai falar, né? E o 3.3 diz: quem é o meu próximo? O próximo é todo aquele que precisa de nós em algum momento. A atitude do samaritano revela que a compaixão é o que nos moverá em direção ao necessitado, seja ele quem for. O samaritano interrompeu sua viagem, cuidou de suas feridas, o conduziu a um lugar onde ninguém pudesse cuidar dele e pagou para que fosse bem cuidado. O amor não pode ficar apenas nas palavras, deve ser expressado em ações. Uma ação bem simples, irmãos, que muitas das vezes a gente que é crente deixa passar essa oportunidade de fazer o bem. Você está num semáforo ali, alguém pede ali uma moedinha para comprar uma comida, ou então está vendendo uma balinha, um amendoim, vendendo qualquer coisa para poder levar um alimento para casa. A maioria de nós não baixa nem o vidro, irmão, para dar bom dia para essas pessoas. Eu gosto de separar umas moedas no meu carro. Eu deixo umas moedas ali, algumas moedas de R$ 1 separadas, justamente para dar para essas pessoas. Seja o guardador de carro, seja o flanelinha que está pedindo alguma coisa, seja uma pessoa que está vendendo uma balinha no semáforo. Às vezes eu não estou nem querendo aquela balinha, mas ô meu amigo, obrigado, eu vou querer uma balinha sua. Oh, muito obrigado. Bom dia, tá? Bom dia. Deus abençoe. Boas vendas, amigo. Deus abençoe sua vida. Essa comunicação simples, dá um bom dia para as pessoas. Quando eu era mais novo, quando meu primeiro trabalho foi trabalhar panfletando, né? E às vezes a gente tinha que levar esses panfletos no semáforo. Pensa numa coisa esquisita e horrorosa, é quando você vai oferecer um papel para as pessoas e as pessoas fecham o vidro na nossa cara. Aí sempre que eu me lembro disso, eu abro o meu vidro, pego o papel. Eu sei que eu vou ter que jogar aquele papel fora, que eu não queria nem pegar, mas eu faço questão, pego o papel e digo assim: meu amigo, muito obrigado, bom trabalho, que Deus te abençoe, porque eu já passei por aquilo. Lembra do mandamento? Como eu gostaria de ser tratado, porque eu passei por aquilo. Talvez a gente não faça isso, irmão. Talvez porque a gente não tenha passado por alguns vexames na vida, por algumas situações de necessidade, de calamidade, e a gente não consegue imaginar como deve ser a vida do outro, né? Mas que com essa lição a gente possa aqui na classe ouvir algumas histórias, debater alguns assuntos. A lição, ela é bem simples, é uma lição, um tema bem conhecido de todos nós. Então dá para você resumir bem os tópicos aqui, como eu estou fazendo, resume bastante os tópicos para sobrar tempo para a gente colocar exemplos e aplicações dentro dessa lição, tá? E a conclusão diz: Deus é amor, portanto, todos os outros atributos de Deus e suas ações se harmonizam por meio de seu amor. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo no coração dos nascidos de novo. Assim, nosso relacionamento com Deus deve ser uma expressão de nosso amor para com Ele e, como resultado, também para com o próximo, para a glória de Deus. Meus queridos, nós chegamos ao fim desta lição. Você que faz parte do nosso canal EBD em Foco, na próxima semana nós vamos encerrar então esse trimestre trazendo a lição de número 13. Já nessa lição de número 13, a gente também já vai mostrar aqui qual será o tema da próxima lição. E se você também segue o nosso canal, segue as nossas plataformas, mas não faz parte lá do grupo do Telegram, corre para lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link. Você, através desse link, você vai lá para dentro do grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram, você terá, por exemplo, já as revistas, aquelas que a gente conseguiu, que os alunos compartilham lá dentro do grupo. Algumas a gente já conseguiu, então corre lá, faça parte desse grupo, que lá já tem o PDF de algumas revistas, tá? Para que você possa aí ter essa ferramenta a mais aí. E lá também a gente disponibiliza sempre os slides, sempre alguns outros videochamadas, etc. São instrumentos que ajudam a gente a tornar a nossa lição um pouco melhor e incentivar os alunos. É uma forma lá dos próprios alunos se incentivarem, colocarem materiais lá, dentro desse grupo do Telegram, tá?
Meus irmãos e irmãs, que Deus os abençoe e até a próxima EBD em Foco, se o Senhor Deus nos permitir, em nome de Jesus.